A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Santo, para quem conhece essa doutrina. E quem vos fala aqui, pastor, profeta Bailon. Eu tenho aqui mais uma palavra revelada, uma palavra de Deus, para tirar uma dúvida, as dúvidas que existem e tem no povo de Deus. Com relação a tempo, eu vou inclusive colocar aqui no quadro. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você que está assistindo esse vídeo aqui. O tempo em que nós estamos vivendo é o tempo do arrebatamento. É o tempo em que Deus ele vai recolher os salvos, vai recolher os fiéis, os vencedores. Aqueles que foram obedientes à sua palavra, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que levaram a sua cruz, aqueles que fizeram o ide do Senhor, aqueles que pagaram o preço, aqueles que lutaram em prol da bandeira, né? Em prol do evangelho, da causa de Cristo, né? Pregar as boas novas, que significa o evangelho. O evangelho é pregar as boas novas. É dizer que Jesus, Filho de Deus, veio, se tornou homem, né? Deus veio, se tornou homem, andou entre nós, sinais, prodígios, maravilhas, vimos a glória, as bondades que Jesus Cristo ele fez. Morreu por nós na cruz, né? Ressuscitou no terceiro dia, permaneceu mais um pouco com os discípulos, pregando, fazendo ainda mais milagres, sinais, prodígios. Depois de 40 dias ele sobe definitivamente para a glória e passa esse mistério, a missão de darmos continuidade na pregação do evangelho. Então o evangelho ele se alastra, se cumprir na profecia de que esse evangelho será pregado até os confins da terra, né? Todo mundo, então virá o fim. E é o que está acontecendo. O evangelho ele já alcançou muitas pessoas. Aonde o evangelho não entrava, jamais o evangelho tem entrado. Tem sido pregada a palavra, porque é fiel. Deus falou, então vai se cumprir. Mas o tempo, o que eu quero dizer aqui, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo do arrebatamento, da volta, da vinda de Cristo. E eu quero lhe mostrar isso na palavra. É o tempo em que nós estamos vivendo. Por isso a seriedade de você se preparar. Por isso a seriedade de você estar com as suas vestes limpas. Por isso a seriedade de você estar enquadrado no prumo do Senhor, na vontade e no querer dele. Porque ele vai voltar. E ele vai levar aqueles que são dele, aqueles obedientes à sua palavra, né? Vamos lá no livro de segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim: a vinda de Cristo, o título, será precedida de manifestações do anticristo. Manifestações do anticristo. Olha só o título. Vou ler. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como que se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora, que seja tirado. O Espírito Santo, Deus, a igreja, nós, o povo fiel de Deus, vai ser tirado, o arrebatamento. E então será revelado esse iníquo. Deixa eu virar a página aqui. Eu amo essa Bíblia, foi minha primeira Bíblia.
Para mim é a Bíblia mais correta. As outras estão todas adulteradas. Trocaram as palavras todas. Essa Bíblia minha aqui, ó, é no início da minha conversão. Aqui está o Evangelho que eu acho, eu tenho certeza que é o Evangelho sem troca de palavras. Eles adulteraram, tiraram muitos versículos, pintaram e bordaram nessas Bíblias novas aí. Bíblia revelada, Bíblia atual, dias atuais, linguagem atual. Trocaram tudo, muita coisa, muitas palavras, muitas coisas. Eu já estudei isso no profundo, depois eu falo para vocês em vídeo. Então aqui, ó, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Olha o que eu falei lá. A terceira vinda de Jesus na guerra do Armagedon. E a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios e de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, vamos dar aqui mais uma pincelada no quadro. Coisa forte, hein? O tempo em que nós estamos vivendo é o tempo da apostasia, que é onde vai se manifestar o anticristo por completo. Mas antes tem que ter a manifestação dele. O que significa a manifestação do anticristo? Você sabia que lá no livro de Daniel fala que o anticristo ele não terá amor às mulheres? Ele será um homossexual, um viado, um bicho. Ei, o que nós estamos vendo no mundo, conforme diz as Escrituras, existe um que o detém. Quem? A igreja, o Espírito Santo, Deus, nós, os salvos, os sal da terra. Então, ele ainda não se manifesta porque nós estamos aqui. Mas quando houver o arrebatamento que Deus ele vai tirar, então ele vai se revelar. E mais à frente, durante os 7 anos do seu reinado aqui, Jesus ele vai voltar com um sopro, vai matar ele e vai destruir. Ou seja, a guerra do Armagedão. Um outro assunto mais para frente. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é cerca com relação ao tempo em que nós estamos vivendo. É o tempo da apostasia em todos os sentidos. O que é apostasia? Apostasia é o homem se apostatar de Deus, se distanciar de Deus. Quanto mais o homem se distancia, o homem e a mulher se distancia de Deus, mais ele vai ter na característica do Satanás. Mais ele vai ter na característica do inferno, a característica do diabo, as abominações, ou seja, o homossexualismo, ladrão, vícios, tudo quanto Deus abomina, mais o homem ele vai praticando. E mais ele vai rejeitando a Deus, a Jesus, a cruz, a salvação, a vida eterna. Então é o que nós estamos vendo no mundo, as manifestações. Tá aí, ó, os LGBTs, as feministas, os masculinos, a viadagem, a safadeza, o roubo, a corrupção. A palavra de Deus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. É o que nós estamos vendo. Pai matando filho, filho matando pai. Coisas horrendas acontecendo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos. As manifestações sobrenaturais, a natureza gritando, dizendo, Jesus está voltando, Jesus vai voltar agora. É o tempo. Se prepara, igreja, se prepara, crente, se prepara, meu filho, se prepara, minha filha, porque o tempo é agora, é já. Não vai tardar muito. A volta de Cristo, o arrebatamento, Jesus vindo pela segunda vez para tirar os fiéis da terra, os vencedores, os que renunciaram, os que levam a cruz, os que pregam, os pacificadores, os abençoados de Deus. Nós, graças a Deus, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Então nós estamos vivendo aqui o tempo da apostasia. E o pior, para eu poder encerrar esse vídeo, essa apostasia está dentro das igrejas evangélicas.
dentro das igrejas evangélicas. Começou lá com Roma, né? Roma apostatando tudo. Porque quando Jesus ele veio e morreu, passou a missão para os apóstolos, eles estavam pregando os evangelhos genuínos. Mas aí o mal sempre entra, o joio, né? Os interesses humanos, a parte financeira. E Roma, na época que Jesus ele morreu, era na época de Roma, o domínio romano. Os romanos